Muito boa noite. Na noite de hoje celebramos a magia da moda. Excelentíssimos senhores, Ministro do Planeamento, colegas da direção da ANIBEC e do CENIT, ilustres convidados. Minhas senhoras e meus senhores, a todos apresento as minhas saudações e agradeço a presença nesta gala. Hoje comemoramos a 6ª edição do concurso de escolas de moda da Europa, 3ª edição de prémios Excelência Empresarial. Juntamos alguns dos melhores especialistas nesta área, estrangeiros e nacionais, com um grupo de empresas que se destacam na economia circular. E ao longo desta tarde estivemos a analisar e a debater os desafios que a sustentabilidade ambiental coloca à indústria do vestuário e moda. Parece-me agora pertinente, aproveitando este ambiente de festa, falarmos um pouco do que está, afinal, no centro da moda: as pessoas. É preciso salientar isto numa altura em que assistimos à hipervalorização da tecnologia e à desumanização das relações interpessoais. Para além do impacto económico e ambiental, a indústria da moda tem mais que tudo um forte impacto social. Na indústria do vestuário nacional trabalham mais de 90 mil pessoas. Se juntarmos o setor têxtil, são 140 mil. E se ainda somarmos o setor do calçado, somos mais de 190 mil trabalhadores. Isto significa que também no que se refere aos que trabalham nesta indústria, a fileira enfrenta um enorme desafio e responsabilidade no campo da sustentabilidade social. A sustentabilidade social tem particular relevância numa indústria que é composta maioritariamente por empresas familiares, emprega maioritariamente pessoas com laços de parentesco, tem um enorme peso nos mercados de trabalho locais, desempenha um papel decisivo de coesão territorial e gera importantes dinâmicas socioeconómicas em muitas comunidades regionais. Nas regiões do centro e do norte, há concelhos em que mais de 50% dos postos de trabalho dessa região são assegurados por empresas de vestuário e em que mais de 70% do emprego feminino se encontra na indústria do vestuário. Sobre o setor do vestuário recai uma enorme responsabilidade social. Ter uma vida digna e perspectivas de futuro depende da competitividade desta nossa indústria. Por aqui se percebe a importância da sustentabilidade social. Trata-se de garantir empregos e, com isso, a integração profissional, social e cívica de núcleos populacionais com grande peso em muitas comunidades deste país. Neste sentido, um agravamento dos custos dos fatores de produção pode pôr em perigo a sustentabilidade social da fileira moda. A capacidade de criar e manter emprego tende a enfraquecer se houver um acréscimo de despesas à margem da capacidade económica das empresas e sem atender ao contexto competitivo das mesmas. Esta indústria tem que garantir a sua competitividade todos os dias no mercado mundial e não apenas, como muitas outras, no mercado interno. Quero acreditar na razoabilidade económica e na sensibilidade social de quem tem poder para influenciar a estrutura de custos das empresas. Cabe-nos a nós, mas também aos decisores públicos, encontrar soluções que favoreçam a dignidade do trabalho sem pôr em causa a sustentabilidade social e a competitividade internacional das empresas. Eu acredito
na capacidade do setor para se reinventar, os seus modelos de negócio, ganhar novos fatores de competitividade e, deste modo, ser capaz de continuar a criar riqueza e emprego para o país. Mas isso exige de todos muito trabalho e ponderação. Estamos a viver a quarta revolução industrial, com tudo o que isso acarreta de incerteza e instabilidade. Ao contrário do que se passou nas 3 revoluções anteriores, Portugal tem condições para acompanhar esta transformação histórica das cadeias de produção, motivada em boa medida pelas tecnologias digitais, da energia e do ambiente. O setor saberá encontrar um modelo de desenvolvimento que lhe permita, por um lado, ultrapassar as dificuldades da transformação digital e, por outro, aproveitar as extraordinárias oportunidades que se abrem ao nível da ciência, da tecnologia, da inovação, do design ou do marketing. Ontem, tal como hoje, este setor não deixará de contribuir para um Portugal mais moderno, competitivo, justo e coeso. Saibamos todos abraçar o futuro sem comprometer o presente. E agora, tenho o prazer de dar a palavra a uma pessoa que é um profundo conhecedor da nossa indústria, o Sr. Ministro do Planeamento, Dr. Nelson de Sousa. Muito obrigado.